ok? Já estamos, então, nos organizando, esperar o pessoal, e daí a gente inicia. Vou dar uma boa tarde aqui no chat. Também, quem quiser fazer algumas considerações, quiser depois encaminhar algumas perguntas, pode ser pelo chat que nós estamos acompanhando e as meninas estarão daí também respondendo. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Tá muito bonita a Adri de rosa. É rosa, Adri? É rosa, é um rosa clarinho hoje. Viu? Obrigada. Aqui tá ficando muito frio. Aqui tá bem abafado. Não, aqui tá frio. Tá úmido e abafado. Uhum. Ah, sim, são 2 de Bagé e 2 em Uruguaiana. Eu tô em Quaraí, prof. Ah, tá em Quaraí. Você tá sempre pra lá e pra cá, então são 3 lugares. Acho que vamos iniciando, né? Acho que agora estamos no ar. Então, boa tarde a todos e a todas. É com bastante prazer que, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer, em especial ao grupo de professores e professoras do Cirandar, da FURG, mas especialmente a Aline Dornelles, que nos fez esse convite e esse desafio de estar aqui hoje à tarde dialogando sobre educação infantil. Nós escolhemos, né, e aqui vocês vão ver que é um trio de professoras, de profissionais, que depois vão falar um pouquinho cada uma da sua experiência e da sua formação, mas eu já gostaria também de agradecer as 3, a Adriana, a Caroline e a Semiramis, pelo ter aceito o desafio de estarmos aqui hoje conversando e principalmente pensando a inovação pedagógica na educação infantil nesses tempos, né, de pandemia. Tempos os quais são complexos, são difíceis, mas ao mesmo tempo estão nos fazendo e nos mobilizando a ter um tempo para refletir um pouco mais a escola, a educação, a formação, as infâncias, né, a formação docente, e é isso que nós nos propomos hoje um pouco à tarde. Eu vou, então, passar para as meninas posso chamá-las assim, né, professoras, todas jovens, né, principalmente para colocarem agora no início um pouquinho, então, rapidamente, a sua formação e a sua atuação. Eu vou começar por ordem alfabética, pode ser? Então, a Adriana, conhecida como Dri. Pode, então vamos ver, Adriana. Então tá, então bem rapidamente, eu sou a Adriana Rorato, bagiense, professora de educação infantil aqui na rede municipal de ensino há quase 10 anos. Sou pedagoga, formada aqui pela Universidade da Região da Campanha e agora, mais recentemente, desde o ano passado, mestre em ensino pela Unipam. Minhas áreas de pesquisa envolvem o currículo da educação infantil e a inovação pedagógica, né? É um grande prazer estar aqui hoje fazendo parte desse espaço, junto com esse nosso grupo que vem se formando, né? Cada vez mais forte. E acho que é isso, né? Passar para a Carol, então. Olá, então, meu nome é Caroline Cardoso, sou da Uruguaiana, fui prof de educação infantil por 9 anos na rede pública da Uruguaiana, na rede municipal, na rede privada também por algum tempo. Estou coordenadora pedagógica na escola municipal, na etapa de creche, e na escola privada na educação infantil e no primeiro ano do fundamental. Minha formação é pedagogia pela Unopar, EAD, e tenho especialização em educação em ciências pela Unipampa e especialização na abordagem de Reggio Emília pelo Singularidades de São Paulo. E agora estou ingressando no mestrado em educação em ciências com orientação da prof. Helena. Estou muito feliz de integrar esse grupo. E a gente vem se fortalecendo, né? Há pouco tempo que nos encontramos, mas já temos muitas ideias para continuar pesquisando a infância na nossa região. E isso me deixa bem feliz de estar aqui hoje e de poder dar continuidade a esse projeto que a gente vem construindo juntas com a prof. Helena. Semiramis. Semi. Acho que ela congelou.
Então, quem sabe, enquanto ela se organiza, ali deve ser a internet, a gente vai se organizando e já passando, né, para discussões. Nós fizemos uma organização, até um pouco de forma que a gente possa, ao mesmo tempo, colocar um pouco do que viemos trabalhando, o que viemos fazendo, mas principalmente pensando, né, essas questões do quanto é importante estarmos aqui dialogando, ao mesmo tempo refletindo sobre a inovação pedagógica, mas a inovação pedagógica no sentido em que nós possamos pensá-la a partir dessa formação e do que nos propõe a educação infantil. Ou seja, que pedagogia de infâncias são essa, que formação a gente precisa ter para essa e que práticas a gente pode, né, estar propondo neste momento. Então, eu vou passar para a Adri para fazer algumas colocações agora nesse primeiro momento, mas ao mesmo tempo está aberto, então, para a gente dialogando. Eu vou mediando esse processo e aí passo, então, para a Adriana Rorato, mais conhecida como Dri. Bom, então, nós decidimos começar essa fala hoje trazendo um pouco uma reflexão para a chamada da roda, né, da ciranda de hoje. Então, a inovação pedagógica na educação infantil em tempos de pandemia. E aí, enquanto integrantes, e a professora Helena, enquanto líder, né, do nosso grupo de pesquisa em inovação pedagógica, na formação acadêmico-profissional dos profissionais da educação, que é um grupo de pesquisa multicamp que nós temos na Unipampa, né? Ele integra, a prof vai me ajudar, mas ele integra Bagé, Uruguaiana, São Gabriel, Jaguarão também, tem agora Pelotas também, agora Paraná. Isso, nós temos já instituições de outros lugares, né? Não só aqui da universidade, nós estamos com professores da Unicinos, né, Porto Alegre, da Federal do Paraná, da Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal aqui do Pampa, Unipampa, né. Eu esqueci também de me apresentar, né, mas eu vou fazer um parênteses bem rápido, nem todo mundo me conhece, com as gurias começaram a dizer, eu sou orientanda, né. Eu sou professora da Universidade Federal do Pampa já há alguns anos, né, e nesse privilégio, diria assim, de conhecer o Cirandar através da professora Maria do Carmo Galeazzi, da professora Diana, né, Salomão de Freitas, a qual continua e faz parte do grupo, né, nessa integração, nós, de certa forma, começamos a construir também redes, né? E aí veio, através, né, dessa experiência, a ideia, em 2016, minha e da professora Diana, de construir esse grupo de pesquisa que tem o foco na inovação pedagógica, mas, e também na formação acadêmico-profissional, de pensar o quanto esse diálogo entre a educação básica e a educação superior é necessário, é importante, se faz um grande desafio, mas também nos produz muitos movimentos, e movimentos que nos interpelam a pensar a educação de outra forma, a pensar a nossa prática de outra forma. E eu, como professora de política educacional, né, nas licenciaturas aqui do campus Uruguaiana, do programa especificamente de pós-graduação, mestrado e doutorado, educação em ciências aqui em Uruguaiana, e do programa de mestrado em ensino em Bagé, eu acabo construindo também redes de diferentes lugares. E um pouco é o resultado do que está aqui hoje, né? A gente foi construindo uma rede que, como disse a Carol, que entrou agora, né, pouco tempo, no final do ano passado, iniciou o mestrado efetivamente, né, esse ano, mas as meninas já terminaram o mestrado, a Semira, a Adriana, já passaram, né, de alguma forma por esse momento, mas continuam envolvidos e continuam no grupo de pesquisa que tem esse foco, né, e hoje, como diz a Adri, traz um pouquinho desse momento, tá? Então, para mim é um grande prazer, como professora, como a estar aqui também, eu diria assim, como aprendente, né, aprendendo mais sobre educação infantil. Então, a ideia de trazer esses estudos do grupo para a gente pensar que inovação pedagógica é essa, que conceito de inovação pedagógica nós temos e o que se pensa, né, quando se fala em inovação no campo da educação. Então, de acordo com os referenciais que nós estudamos, especialmente a professora Helena Singer, né,
que nos traz a ideia de inovação, então, como uma inovação com potencial humano, uma inovação que começa com quem está fazendo a escola, né, com seus sujeitos. Então, que tenha sua força nos sujeitos para que eles enfrentem, façam esse enfrentamento, então, aos desafios que vão sendo vivenciados no nosso contexto. Então, pensar nessa inovação hoje, em tempos de pandemia, e aí nós vamos trazer um pouco a questão do campo da educação infantil, né, que é o nosso foco aqui hoje, é pensar, então, numa inovação como criação, como transformação, mas não como algo inédito, não como algo utópico, né, algo completamente diferente, algo nunca visto, algo nunca pensado, não como ineditismo, porque às vezes a gente lê a palavra inovação e o primeiro pensamento é esse, né? Inovação é a última tecnologia, é o mais moderno que existe, é se utilizar uma ferramenta tecnológica extremamente, né, nova, e não é nesse sentido, quando a gente fala em inovação na educação, não é nesse sentido que a gente vem pensar, né, vem discutir. É, então, como uma força cotidiana, uma força que nasce das pessoas, que nasce dos alunos, que nasce dos professores, dos gestores, que nasce na escola e na sua comunidade, né, e que tem a sua intenção. Então, são esses sujeitos que assumem a centralidade dos processos educativos, né. Então, ela é uma educação que não tem modelos, é uma inovação que não parte de um modelo definido. E essa semana a gente escutava a fala do professor Rodrigo Sabala, que é uma referência nossa da educação infantil, e ele dizia justamente isso, que a gente que a gente precisa ter inspirações, mas que essas inspirações têm que partir do nosso chão, do nosso contexto, para que nós façamos essa readequação do que vai, né, recontextualização a partir do real, a partir do nosso foco. E não como assumir um modelo, como cópia, como, né, bem como a palavra modelo nos diz, né? Então, é uma inovação que ela não é um produto, mas sim ela é um processo. Ela é algo que vai se construindo a partir desses contextos, a partir desses sujeitos e das suas intenções. E, como eu já disse, é uma inovação que não é, então, uma mera modernização tecnológica, né? Ela vai, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, em que a tecnologia, ela é uma ferramenta, né, que nos conecta, nós estamos conectados aqui hoje, né, e em muitos outros momentos durante essa pandemia, seja assistindo live, seja realizando formações, seja em contato com as crianças, seja em contato com os familiares, né, a tecnologia, ela é uma ferramenta, sim, mas a inovação, ela vai se dar a partir do trânsito que nós vamos fazer com essa tecnologia, a partir dos modos que nós vamos utilizar delas para realizar as nossas interações, a nossa construção do conhecimento. Então, eu acho que, antes de tudo, é o que o Pacheco nos diz, né? É pensar na inovação como assumir um compromisso ético com a educação. E aí a gente tem visto muitas coisas, a gente vai debater um pouco hoje aqui, né, sobre um copia e cola, assim, que o Paulo Fock também fala muito, né, a gente fica reverberando o que eles nos dizem, né, será que esse é o momento da gente fazer uma live de 20, 40 minutos todos os dias com os nossos alunos para ter um contato? Será que a gente vai copiar novamente os modelos que estão sendo adotados pelo ensino fundamental? Será que nós vamos fazer videoaulas para os nossos alunos de 3, 4, 5, 6 anos? Será que são esses os modos que a gente vai encontrar de usar a tecnologia, né? E nós acreditamos que não, nós acreditamos que a gente precisa pensar em outras formas, né? Em outros contextos, em outras possibilidades para que essa ferramenta tecnológica seja uma aliada, mas sem esquecer dos pressupostos que embasam o nosso trabalho quando a gente fala em infâncias, né? Quando a gente fala numa pedagogia de infância, a gente tem alguns pilares, né, fundamentais, e as brincadeiras e interações, as diretrizes já nos trazem, né, como um centro do currículo. Então, de que forma a gente vai usar essas ferramentas sem esquecer, né, da centralidade do nosso currículo, que são as crianças e que são as brincadeiras de interações, pensando nos campos de experiências, pensando nas didáticas, pensando em tudo isso, mas nesse modelo, nesse momento, né, nesse viés que está sendo remoto por uma necessidade do contexto que a gente vive, do momento que nós vivemos, né. E aí, falar dessa ideia de inovação na educação infantil, nós entendemos que ela é diretamente ligada a uma escuta sensível. Se a gente está falando de uma ideia de inovação que parte dos sujeitos, que parte de um sujeito protagonista, né, da construção
do currículo, da construção da escola, da construção da aprendizagem, das relações. Então, a gente está partindo da ideia, né, de que estamos ouvindo os sujeitos dessa ação. E os sujeitos da ação da docência são as crianças. É uma relação do professor, né, do docente, com as crianças. Então, essa inovação, ela vai partir dessa escuta sensível. E aí, se isso já é um desafio no nosso cotidiano na escola, já era, né, anteriormente a esse tempo de pandemia, hoje ele é um desafio que está latente, ele não bateu na porta, como eu disse esses dias, né, ele chegou de paraquedas. É isso, a situação foi posta, estamos em estado de pandemia, estamos isolados, e agora, né, a gente não teve tempo para pensar nisso, foi de repente, começamos, né, entramos nesse isolamento, e aí cada secretaria, cada região se organizando da sua forma, mas a gente sempre inquietas, né, enquanto docentes, pensando, será que é assim mesmo? De que outra forma eu posso fazer? Como é que isso pode se dar? E aí as gurias vão falar agora mais adiante, no curso, né, que nós tivemos a oportunidade de organizar para o pessoal docente na educação infantil da nossa região, e principalmente do estado, né, do Rio Grande do Sul. E a gente sentiu muito isso, assim, esses movimentos de dúvida, de incerteza, mas de vontade de mudar, de vontade de inovar, de criar e de estabelecer uma nova ordem, né, uma nova perspectiva para a educação infantil, a partir de agora também. Então, se a gente vai entender essa ideia de escuta sensível, que a gente parte de quem são as nossas crianças, né, cada um de nós, enquanto docente, enquanto gestor, né, enquanto profissional da educação infantil, vai partir de algumas interrogações, né, para se repensar nesse momento e repensar a sua prática. Então, acho que, em primeiro lugar, saber, será que com um mês de aula, como nós esses dias pensávamos, né, nós tínhamos um mês de aula aqui na rede municipal, quando aconteceu o começo da quarentena, né? Será que nós já conhecíamos as nossas crianças, as famílias? Já tínhamos uma relação estabelecida, já tínhamos vínculos ou não? E aí, esse tempo que está passando, né? Já passou março para abril, abril para maio, maio para junho. De que forma a gente está conseguindo estabelecer, manter essas relações ou afinar essas relações nesse tempo que a gente está afastado fisicamente, como a gente usou, né? A nomenclatura de afastamento físico, mas que não quer dizer um afastamento de relação, né? Muito pelo contrário, a gente precisa criar formas para que não seja um afastamento de relação, né? Então, eu conheço as condições de vida dessas crianças, eu sei as relações familiares, eu tenho uma noção de condições mesmo, né? Tanto financeiras, como é que estão essas famílias, dialogo com eles para saber, né, em que contexto estão as vidas nesse momento, será que perderam o emprego, será que, né, conseguiram o auxílio, de que formas posso ajudar enquanto docente essas famílias também. Isso também é uma escuta sensível, né, dos movimentos que estão acontecendo na vida desses sujeitos. Que possibilidades, então, a partir desses cenários, a gente consegue estabelecer? E além das possibilidades, que intenções para esse momento nós temos enquanto docentes, né? Se eu percebo um contexto do que está acontecendo com aquele grupo, que sou professora, né, tenho vivido isso dia após dia. Se eu tenho esse diálogo e consigo acolher essas questões, o que eu vou fazer a partir de então, para auxiliar essas famílias, para auxiliar essas crianças, enfim, nesse momento. Isso também é inovar, né, isso são movimentos, eu não estou presa numa ideia de que, bom, a minha aula era essa, o foco que nós estávamos tendo na escola era esse, nós vamos continuar como se nada tivesse acontecido e como se nada estivesse acontecendo agora. Não, eu preciso justamente ao contrário, é da vez e voz porque está acontecendo agora, porque está latente agora, porque inquieta nesse momento, para a partir daí ir elaborando, então, esses momentos, né, essas propostas para os grupos. Pensar que tempos são esses, né? E mais que tudo, assim, às vezes a gente vive um contexto na educação infantil ainda muito preso a caixas, né? A horários, a planilhas, a planejamentos por segunda, terça, quarta, quinta e sexta, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Então, se a gente ainda não vinha no momento de desconstrução, né, no movimento de desconstrução disso, acho que a gente pode começar a pensar isso agora e sempre, né? Sempre é momento de se repensar.
que outros modos de planejar, que outros tempos para essas crianças e para essas famílias. Eu sempre dou como exemplo que eu tenho uma turma de vários alunos na minha turma, várias crianças, os pais trabalham no hospital da nossa cidade, na Santa Casa de Caridade. E aí, durante conversas, algumas crianças incomodadas no primeiro mês de quarentena, por que todo mundo me diz que é para ficar em casa e a minha mãe ou o meu pai está saindo para trabalhar e está indo para o hospital? Por que tu não fica em casa também, mãe? Por que tu sai todos os dias, né? Por que todo mundo está dizendo isso todo o tempo e aqui em casa é diferente? Então, também ouvir o que está acontecendo, né, nesses tempos, em cada tempo, em cada casa, e tentar acolher isso dentro das nossas propostas. Pensar em que autonomia essas crianças estão tendo, com quem elas estão, quem são as pessoas que estão ficando, que estão cuidando dessas crianças, né? Eu queria falar. Isso, Adriana, eu acho que é importante a gente pensar justamente, né, nessa perspectiva. Como diz a pergunta que o professor Jackson coloca aqui, o que seria, né, a infância hoje na sociedade contemporânea? Então, pensar que infâncias, né, hoje temos que dialogar e que escola é essa para receber essas diferenças entre como é que era a infância e como é que está hoje nessa sociedade, em especial nesse momento, né, de pandemia que nós estamos, como eu disse, eu diria assim, que é um intervalo para a gente refletir também que infâncias a gente está construindo, reconstruindo, recompondo, repensando, que realmente nos afetam, né? Se a Carol depois quiser continuar também a partir disso, a Adri pode dar deixa, e a Carol, depois a gente volta, tá? Acho que, em primeiro lugar, como a senhora já disse, né, para pensar na infância como uma questão plural, nas infâncias, né? E a partir disso é saber a situação local mesmo, como eu vinha dizendo, né? Mesmo estando aqui em Bagé, o SMI, por exemplo, ou em diversas outras escolas, temos 23 escolas de educação infantil da rede pública aqui em Bagé, vão ser contextos completamente diferentes, dependendo do bairro, dependendo da situação, né, de cada turma, mesmo dentro da mesma escola, dentro da própria turma, saber esses contextos, né? Eu contava para vocês ontem, antes de ontem, não me lembro quando a gente conversou, são tantas conversas. No meio dessa pandemia, uma criança da minha turma perdeu o pai. Então, assim, são questões que a gente não pode deixar fugir nesse momento, né? Eu preciso saber com quem estão, quem são as pessoas que estão responsáveis por essas crianças, que momento eles têm com esses familiares, quem são os familiares, que estrutura familiar cada criança tem, né? Onde moram perto, moram longe, tem acesso à tecnologia, não tem acesso à tecnologia, precisam de orientação para receber o auxílio, precisam de orientação sobre os cuidados durante a pandemia. Enfim, acho que todo o nosso trabalho vai partir de entender a infância como uma instituição plural, como uma pluralidade de sujeitos, né? E que a partir daí que a gente vai agir. E aí, eu já estou me encaminhando para a finalização da minha fala, acho que nesses movimentos nós vamos nos afastando de algumas certezas ou falsas certezas que tínhamos, né? E também de reproduções de um currículo, né? Nós não aceitamos mais nesse movimento, por exemplo, folhinhas de desenho para criança pintar, para colar papel crepom, ou como esses dias dizia o Paulo Fock, a gente não pode entender que é só comprar lá na banca de revista um apanhado de trabalhinhos e enviar para casa e pronto, agora é homeschooling na educação infantil, né? Não é isso e não pode mais ser isso, nem em tempos de pandemia e nem no nosso retorno, né? Então, acho que é pensar um pouco nessa inovação que tem nessas relações, como eu já disse, o protagonismo, né, o centro, o núcleo, e pensar que esse tempo de pandemia nos impõe, né, esses movimentos que desacomodam, que inquietam, que nos fazem buscar outros arranjos, e que a docência, que a instituição de educação infantil, no mundo, né, em constante transformação, se a gente entende esse mundo como em constante transformação, não só agora, em tempos de pandemia, ela precisa ser capaz de mudar a si própria, né, tanto a escola, o que é uma instituição de educação infantil na contemporaneidade, quanto a docência. A gente vai rasgando aquelas caixas, né? Vai colocando elas fora, ou vai colocando fogo, como algumas pessoas têm dito, né? Incendiando algumas caixas que a gente
para sair delas, né? Tirar essa prisão que às vezes nós mesmos vamos nos colocando. E é nesses movimentos que a gente vem falar um pouquinho aqui hoje, né? As gurias vão falar um pouco mais da nossa prática, né? Da escuta sensível, a Carol vai dar uma conversada e da formação de professores. Eu acho que a minha introdução era um pouco essa, assim, trazer essa inovação como ousadia, como busca constante e, né, por movimento constante e que parte do nosso chão. Tá certo, Adriana. Continua aí conosco que a gente vai dialogando, né? A Caroline, a Carol, vai então trazer um pouco dessa experiência para a gente pensar que sentido tem a escola, né? A escola de educação infantil, a partir do que a Adriana colocou, principalmente nessa escuta sensível, que relações dessa escola hoje se estabelece, ou precisa estabelecer, né? Especificamente nesse novo contexto, né? Nessa nova forma também de pensarmos, né, a educação infantil. Bom, então, continuando a fala da Adri, e pensando a inovação como essa força do sujeito, né, e gostaria de pensar nessa ótica de força no olhar para as crianças, né, que são a razão de existir da Escola de Educação Infantil e que precisam ser escutadas em todos os momentos e penso que nas diversas condições que a gente tem agora, embora não sejam as condições que a gente imaginaria estar nesse momento, eu penso que a gente precisa encontrar formas para escutá-las, né? Então, eu acho que todos nós estamos diante de fatos totalmente imprevisíveis. Desde o início desse ano, a gente jamais imaginou que estaríamos numa situação assim. A escola ela foi sendo repensada em vários pontos. A gente chega à conclusão de que não existe ensino EAD para as crianças. Isto é totalmente impossível. A gente não consegue conceber a educação infantil fora do espaço escolar, né? E então isso contraria muitas práticas, né? Que a Adri já trouxe alguns exemplos aí de não relação, de não construção, de não criatividade, de automatização do saber, né? E a gente precisa ter muito claro que a gente não acredita nisso, né? Que isso não é o ideal da escola de educação infantil. Mas eu também penso que diante de tudo que vem acontecendo, a gente precisa encontrar uma forma de não se paralisar, né? Eu acho que é nosso compromisso enquanto docentes agora é encontrar alguns caminhos, encontrar algumas possibilidades dentro de tudo que está acontecendo. Embora a gente não concorde com muitas propostas, eu acredito que muitos de nós estejamos em situações que a gente não idealizou, que a gente não planejou, mas diante disso que se impôs, qual é o melhor caminho, qual é o mais adequado para as crianças, né? O que a gente pode tirar de significado disso tudo para repensar para pensar em uma transformação, em uma inovação para a escola, né? Então, hoje eu trago para vocês alguns exemplos de escuta, venho falar principalmente nessa perspectiva da escuta da criança e tenho feito algumas escutas interessantes das crianças junto com o grupo de professoras na escola. E eu penso que essas escutas feitas, esses pensamentos dessas crianças, né, que hoje tem condição de se comunicar com o seu docente, né, que tem a possibilidade de estabelecer essa relação, que essas crianças podem acabar sendo uma representação das outras crianças para pensar a transformação da escola, como sujeitos, né? Então, se agora a gente não pode ter contato com todas as crianças, e isso é uma dificuldade, embora muitos professores estejam encontrando alternativas bem interessantes com envio de cartas, né? Outros conseguem ter a tecnologia como um recurso, né, acessível, né, e emergencial nesse momento, mas que a gente possa legitimar o pensamento dessas crianças das suas mais diversas formas para repensar o que realmente faz sentido nesse momento e também no cotidiano da escola, né, como um todo. Então, pessoal, encontrar uma possibilidade de transformação a partir da escuta, né? Então, eu trago alguns exemplos de escuta para vocês, algumas coisas interessantes que eu tenho escutado com as professoras das crianças, de 3 anos, de 4 anos, de 5, de 6, nos grupos de educação infantil e também no primeiro ano do fundamental que eu tenho contato, né? Essa escuta da infância. Eu venho trazer o exemplo do Joaquim, que já há um tempo eu comentei com a prof, com as gurias. O Joaquim é uma criança de 3 anos, uma criança que tinha sentido bastante dificuldade, né, de permanecer na escola, não se reconheceu de imediato no espaço escolar,
E logo depois que o Joaquim conheceu um pouco a escola, ele gostou da escola, né? Ele se sentiu à vontade para permanecer, viu sentido, construiu suas afinidades. E logo depois de um mês, o Joaquim, como as outras crianças, teve que se afastar desse contexto, né? Hoje o encontro dele com a prof e com os colegas é através dos encontros virtuais. E outro dia, quando eu fui visitar o encontro deles, né, como coordenadora, logo que eu entrei na sala, eu escuto o Joaquim falar, o Joaquim no colo da mãe, a mãe participando daquele momento de encontro com a professora, e eu escuto do Joaquim, mãe, quem é que está nascendo ali? E eu achei interessante essa colocação do Joaquim, porque eu fiquei pensando, qual é o sentido de usar essa palavra nesse momento em que eu surgia na sala virtual? E eu participei do encontro, eu vi ele super entrosado, ele com as outras crianças ali, super à vontade, né? Sejam todas as crianças que se sintam à vontade para participar do encontro, aquelas crianças que estavam ali no grupo reduzido se sentiam bem, né, e estavam envolvidos na proposta da professora, no diálogo, enfim, e eu fiquei pensando, o que o Joaquim gostaria de dizer com essa palavra, quem é que está nascendo ali? E depois eu fiquei pensando o quanto significativo seja aparecer para a criança, né, estar com a criança nesses momentos de encontro. Será que a palavra nascendo para o Joaquim significaria existir? Será que a palavra nascer para o Joaquim significaria aparecer? Né? Então, o quanto nós estamos existindo e aparecendo para as crianças, né? Fazendo parte da vida delas, né? Sempre que nós nos tornamos visíveis, né? Sempre que nós aparecemos nesses momentos de encontro, ainda que por tempo reduzido e sem essa relação de toque, né? E de aproximação que a gente tinha na escola. O mesmo Joaquim que fez essa quem é que está nascendo ali o outro dia, teve uma outra colocação super interessante, a mãe dele nos contou, que no outro dia, quando uma outra professora da escola foi participar do encontro, fazer uma breve participação, quando ela entrou na sala, o Joaquim estranhou. O Joaquim estranhou, ele não queria mais aparecer no encontro, porque ele reconhecia que aquela pessoa ali não fazia parte do grupo da turma. Então, quando ela me contou isso, também me fez pensar que, apesar de não ser o espaço de encontro das crianças na escola, o Joaquim já compreendeu que aquele é um espaço de um grupo, né? Que aquele é o lugar do grupo agora. E que algumas pessoas fazem parte daquele grupo e tem um significado para ele. Logo, quem é estranho não constitui aquele grupo. Então, o Joaquim acaba legitimando um outro espaço de convívio numa condição diferente. Né? Então, eu tenho as escutas do Joaquim, a Catarina é uma outra criança que foi falada na escola agora, porque a família buscava algum tipo de contato, a Catarina sentia muita falta de contato com outras crianças, e a família procurou a escola e matriculou ela. A Catarina gosta muito dos encontros, a mãe nos traz o relato de que ela pede para a mãe ligar o computador, em outras vezes que não é o dia do agendamento do encontro, porque ela quer encontrar a professora, ela quer encontrar os colegas, embora há pouco tempo ela tenha esse espaço de convívio, mas a Catarina demonstra que isso tem um grande sentido e uma grande importância na vida dela nesse momento, né? Esse encontro, esse espaço de partilha. E outro dia uma professora me contou que as crianças do grupo dela, e um grupo de crianças de 5 e 6 anos, pediu que pudesse cantar no encontro virtual. Eles queriam cantar juntos no encontro. E a prof disse, vamos cantar então, né? E as crianças escolheram uma música e começaram a cantar. Quando eles começaram a cantar, lógico, o tempo da câmera é diferente do tempo ao vivo. Então a música ficou um tanto engraçada. E dessa surgiu uma ideia das crianças terem um outro momento de karaokê no próximo encontro virtual. O encontro que vai acontecer nessa semana é um encontro de cantos aí individualmente, porque eles entenderam que não vai ser possível cantar em coro como eles algumas vezes cantavam na escola. Então, esse grupo de crianças acaba buscando, né, no grupo virtual, alguns significados que eles viviam lá na escola, na partilha, no encontro, né, na alegria, na comunhão. E uma outra turma ainda resolveu dar sugestões para a professora de coisas que poderiam acontecer na escola no retorno. Então, a prof está fazendo todo um estudo com eles agora, sempre que eles têm os encontros virtuais, eles trazem sugestões de coisas que eles estão imaginando para a escola no retorno.
Então, nós temos algumas diferenças, né, e alguns pontos em essas escutas, né, e eu acho que o que a gente precisa pensar é que essas crianças que estão tendo oportunidade de falar, né, e a escuta ela não pode ser apenas através da fala, mas aqui especificamente nessa situação eu trago isso, que essas crianças que estão trazendo, né, esses relatos, essas crianças poderiam sim ser representantes, né, desse grande grupo de crianças da escola, para a gente pensar quais são as memórias, quais são as saudades, quais são os sentidos, né, que as crianças trazem sobre a nossa escola de educação infantil, né, e pensar, será que essas memórias, será que essas saudades, será que essas lembranças, elas nos dizem de uma escola que já existe? Ou será que essas memórias, essas saudades, essas lembranças, né, nos falam de uma escola que as crianças desejariam que existissem, né? E ainda, será que a gente já sabe dessa escola, né? De todos esses sentidos que as crianças trazem sobre a escola? Ou será que a gente ainda desconhece alguns sentidos que as crianças nos trazem agora nos encontros, né? E o grande ponto em comum para mim em tudo isso é o desejo de estar junto, né? É o desejo de se encontrar, é o desejo de partilhar, né? É o desejo pelo encontro com o outro, né? Com a convivência humana, algo que nós tanto sentimos falta como adultos e que isso não é diferente com as crianças, né? E que a gente possa pensar que não podendo estar com elas, eu particularmente sinto muita falta de conversar com as crianças, de estar junto. É uma convivência que nos traz uma harmonia, né? Uma alegria muito grande, nos preenche como sujeitos, porque é a vida humana pulsando, né? O início da vida pulsando na escola. O que isso tudo pode nos dizer, né? Como é que essas memórias, como é que essas saudades podem nos alimentar de forma para pensar na inovação e na transformação da escola de educação infantil. Eu gostaria de deixar essa mensagem hoje. Os encontros, eles não estão acontecendo como a gente imagina, né, e como a gente está sentindo falta. Mas as crianças, elas continuam existindo, né, elas continuam em relação com o mundo e elas continuam buscando essas relações de uma forma muito intensa. E quem sabe aquelas crianças que têm a possibilidade de se conectar conosco, adultos, docentes, mediadores, né, facilitadores de tantas aprendizagens, de contextos de experiência na escola, também não poderíamos pensar algumas possibilidades de tornar todas essas saudades, memórias e lembranças possíveis numa escola diferente no retorno, né? Eu acho que tudo isso serve para a gente pensar e escutar essa criança de uma forma ética e ver como um grande potencial, né, e força humana para transformar essa escola de educação infantil. A gente tanto defende que deva continuar existindo ou se transformar para existir, né, logo depois que a gente passar dessa fase tão difícil de não encontro presencial, né, mas de encontros que continuam acontecendo e podem, assim, ganhar algum sentido, principalmente para as crianças. E o nosso desafio, né, Carol, é pensar na docência também, né? Que docente é esse? Que outros significados e sentidos tem essa docência, né? Que hoje precisa ser também ressignificada. Como bem colocaram aqui, a criança nos ensina a ser adultos, e eu digo aqui, né, também que a criança nos ensina a ser melhores docentes, né? E o quanto essas experiências, essas escutas, né, essa escuta sensível, ela é necessária para que eu me alimente de possibilidade de ter uma docência ressignificada. E um pouco disso que a Semiramis vai trazer para nós aqui, reflexões, né? Mas primeiro eu vou pedir que ela se apresente, porque no início você acabou, a Semiramis tendo que sair, né? Caiu a internet, retornou e não se apresentou, tá, Semiramis? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, então eu vou me apresentar agora. Na hora que eu fui falar, caiu, aí eu conectei rapidinho aqui e voltei. Então, até falar um pouco de quem sou eu, fala um pouco desse lugar de fala, de onde eu venho, né? Meu nome é Semiramis, para quem não me conhece, sou aqui de Bagé, assim, junto com a companheira de cidade, né? Junto com a Adriana, vivencio a docência aqui. Sou pedagoga por formação.
é especialista em educação e diversidade cultural e mestre em ensino pela Universidade Federal do Pampa, aqui na cidade. E atuei mais ou menos uns 10 anos na educação infantil, saí, né, dessa atuação na educação infantil no cotidiano com as crianças para cursar um mestrado, e desde setembro do ano passado eu atuo como voluntária na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, aqui na UERGS, ministro algumas disciplinas voltadas para a educação infantil. E aí, nesse trajeto, né, de educação infantil, na atuação de educação infantil, de pesquisa de mestrado e na UERGS, foi onde eu me encontrei com a formação de professores. E aí é desse lugar que eu falo, né, desse lugar de quem já teve lá no cotidiano da sala de aula e que, né, gosto de transitar nesse lugar e quero estar nesse lugar, gosto de estar com as crianças, gosto de estar na escola, e que foi para ocupar esse território, né, descobrir esse território, na verdade, da formação de professores, que é um território bastante sensível também para a gente pensar, né? E aí, sim, voltando a essa... Oi. Semi, estão dizendo que está o volume um pouquinho baixo. Para mim está bem, mas quem sabe tu coloca um pouquinho mais perto o teu microfone. Não sei se é para as gurias estão ouvindo bem. Agora estão me ouvindo melhor? Melhorou. Tá bom. É porque agora eu tive que vir pro celular e fiquei com medo de voltar pro computador e cair tudo de novo. Melhorou? Melhorou. Uhum. Tá. E então é esse lugar de fala, né? Esse lugar de quem transita pela escola e que foi no encontro dessa formação de professores. E aí a gente pensar nessa formação de professores nesse momento, né? De distanciamento, que a gente fala tanto nas crianças pequenas, que mudou toda a rotina delas, e esses professores também mudou, né? Desses educadores, desses professores que estavam todo dia lá, tecendo as suas docências no seu cotidiano, reinventando, criando junto com as crianças, vivenciando esse cotidiano, e aí de repente muda-se para um outro modo de estar com as crianças, né? E aí ele acaba tendo que se reinventar, descobrir outros modos de ser docente. E até eu anotei uma coisinha que a Carol falou, né, contando a história do Joaquim, que as crianças, quem está nascendo ali, né, quando o Joaquim aparece ou outras pessoas aparecem para ele ali, mas quem são esses professores que estão nascendo também nesse momento, né, que estão tendo que reinventar os seus encontros com as crianças. Assim como a Carol falou ali, e a Adri também, eu não concordo muito com essa ideia de EAD para crianças, para educação infantil, porque não é essa a cerne da coisa, né? A gente estabelecer esses encontros online tu ter o vínculo, né? Tu ter o vínculo com as famílias, tu fortalecer esse vínculo com as crianças, com as famílias, ouvir as crianças, porque elas continuam nas suas casas, com seus familiares, né? Ou com quem elas dividem o seu cotidiano, investigando, criando, elas estão fazendo parte desse contexto todo de distanciamento, elas estão vivenciando, assim como nós adultos, elas se angustiam, elas sentem tudo o que está acontecendo nesse movimento todo que a gente nunca pensou que ia viver, né? É atípico para todo mundo. É atípico para os adultos, é atípico para as crianças. É atípico para as crianças que estão na escola, é atípico para os professores que estão tendo que reinventar, se movimentar de um jeito que talvez eles nunca esperassem. Eu sou uma professora que gosto de estar na sala de aula, que gosto do olho no olho, que gosto da escuta, de ver o olhar de admiração quando a gente fala alguma coisa que, nossa, estou aprendendo isso. E é difícil a gente vivenciar isso à distância, né? Sem esse toque, sem esse olho no olho, sem esse que nem eu digo, esse cheiro, se a gente sentir o cheiro, né? Do que a gente está aprendendo. Então, a gente vem pensando sobre isso. A gente não tem respostas, né, de como que vai acontecer esses reencontros, quando acontecerem. A gente sabe o que está vivendo agora, né, nesse momento. Esse movimento todo que está reverberando. E aí entra essa questão da formação, que a gente tem visto uma força muito grande da educação infantil, né?
em começar por esse espaço que a gente está ocupando agora. A gente sabe que a educação infantil, dentro dos espaços de universidade, em espaços de formação, principalmente de universidade, ele está um pouco à margem, né? Então, a gente está aqui falando sobre educação infantil, falando sobre a formação de professores, a gente está ocupando um espaço muito importante, requisitando esse lugar. Né? Qual é o lugar da educação infantil dentro da universidade? Qual é o lugar da formação dos professores de educação infantil? Como que isso vem acontecendo? Como vem se desenhando essa formação? Desde a formação inicial, né, que é aquela formação lá dos pedagogos, né, desses alunos, que é o que eu estou me desafiando a viver desde o ano passado e tem sido bastante interessante, como essa formação continuada, né, que é essa formação que a gente sempre se coloca que é após a formação inicial, né, como que esses movimentos vêm acontecendo. E aí teve um comentário que eu achei bem interessante, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, tinha aparecido sobre a formação dos professores quando a Carol estava falando que ela disse como que a gente se reinventava nesse contexto, como que a gente tinha autonomia. É do Thiago Ribeiro, eu acho que é. Não, foi de uma moça. Foi de uma moça. Mas eu achei interessante essa do Thiago também, que ele também diz assim, foi. Lembrei do livro O Mestre Inventor, de Walter Kohn. Fala do professor como esse sujeito cuja profissão tem a ver com a invenção, com a irreverência, com a alegria, né? E as falas, né, das colegas fortalecem para mim essa imagem. Acho que um pouco isso. Enquanto se quiser comentar isso aqui, eu procuro a outra. Claro, eu achei é da Eliane, não é? Isso, acredito mais do que nunca, o professor tem que ter autonomia e ousadia na sua sala de aula para que essa ação inovadora realmente aconteça. Isso. Quando eu li a dela... Opa. Depois entrou, lembrei da formação, da fala do Rodrigo Sabala no encontro que a gente ouviu, né? Porque ele é uma inspiração para a gente também, e a gente tem transitado por esses lugares, nesses encontros com ele, e também do Paulo Fock, que falou, né, nessas lives que a gente vai escutando, mas principalmente na dele, quando a gente diz que, quando ele fala, né? A gente normalmente segue manuais, ou normalmente não, né? Se tem esses manuais que querem dizer como como é ser professor, né? Dentro de uma caixinha, que nem a Adri falou, né? A gente fica dentro daquela caixinha e a gente dizem pra gente, ser professor é desse jeito, um bom professor é desse jeito. Mas quando a gente está falando desse terceira docência, né? E principalmente nesse encontro com as crianças, a gente está falando dessa invenção, né? O que é ser professor? Ele falou essa frase, né? O que é ser professor e não o que é um professor. Há uma diferença, né? O que é e o que é ser. Tem essa instigação, né? E aí quando a gente se pergunta o que é ser, a gente se permite criar modos de ser docente, a gente se permite inventar, a gente se permite criar, a gente vai transitar por um outro lugar, né, de que não tem um errado nem um certo, né, que não tem um professor bom, um professor mau. Existe um professor que está investigando, um professor que está se descobrindo, um professor que está inventando, um professor que está se permitindo. Então, a gente pensar nisso, né, que professor eu quero ser, como que eu teço a minha docência. Eu sempre brinco com as minhas alunas, brinco não, né? Eu sempre falo, né? Sai de dentro dessas caixinhas, saiam do lugar comum onde a gente está, que é esse lugar comum que desenham para a gente do que é ser professor. Eu me lembro muito da minha formação inicial, lá no magistério, na graduação, que me diziam, né? Professor bom é aquele professor que tem o controle, onde as crianças ficam todas sentadas. E eu questionava muito isso, porque me inquietava isso, me incomodava. E depois das experiências, das vezes, eu fui entendendo que era esse professor, eu quero inventar o meu modo de ser docente. Então, eu criar o meu modo de ser docente, a minha identidade docente, posso dizer assim, né? Como que as crianças me enxergam, como eu me enxergo. E isso reflete lá no meu cotidiano, reflete no meu trabalho, reflete no meu dia a dia com as crianças, e até mesmo na forma como elas vão enxergar, fazer as suas leituras de mundo, a partir das leituras de mundo que eu também me permito fazer. E aí a gente entra nessa questão do repertório, né? De quanto ampliar o nosso repertório. E aí a gente fala também, e aí a gente fala desse repertório de estudos, de
de estudos das infâncias e outros também, né, que a gente precisa se alimentar enquanto docente, mas que nos permite também alimentar o repertório das crianças. E aí a gente vai criando os nossos modos de ser docente. A gente sai desse lugar comum que nos desenham, né, que nos colocam, e aí a gente, né, cria outros modos de ser docente. E aí a gente se permite criar esses outros jeitos de estar com as crianças, né? De uns outros jeitos de ser um professor, de criar situações de aprendizagem, investigação, possibilitar isso para as crianças no nosso cotidiano. E aí, como a gente vem falando dessa formação, essa formação inicial, né, que eu falei pouquinho, mas essa formação continuada, que a gente tem visto nesses tempos de pandemia, a força, né, nesse momento que a gente está em casa, eu tenho acompanhado muita coisa. Eu até falei com as gurias, o quanto a gente tem visto de formação na área da educação infantil. E até, Adriana, tem muita gente que a gente não ia conseguir ouvir, né, se não fosse num evento, né, ou alguma coisa assim. A gente está conseguindo ouvir de casa. E são muitas inspirações, muitas. A gente não pega nenhuma dessas referências como um modelo para a gente seguir, porque não é essa a ideia. A gente pega como uma inspiração para a gente reinventar nosso modo de ser docente. E nessas formações a gente tem visto esse movimento da educação infantil, o quanto vem vindo forte, o quanto tem se consolidado, o quanto as professoras que estão lá no seu cotidiano estão buscando por escutar, para olharem para o seu dia a dia, para como elas estão constituindo, né, a sua formação, enfim. E aí a gente viveu essa experiência se desafiou, na verdade, e aí as gurias se quiserem falar um pouquinho também, de fazer uma formação para professores, né, na Unipampa, que foi o que aconteceu no mês passado, que foi uma novidade para a gente falar um pouco das nossas experiências também, do que a gente estava vivendo, e o quanto a gente teve um retorno super positivo disso, de professoras que estavam vivendo as mesmas angústias, e as mesmas, que estão vivendo, na verdade, né, as mesmas angústias, as mesmas incertezas que nós também, que estamos aqui, estamos vivendo, e quanto foram ricas as contribuições, porque a gente propiciou nesse encontro um território não de fala nossa, a gente falou um pouco sim, mas a gente possibilitou um território de escuta também. A gente criou nessa formação um território onde a gente pudesse escutar essas professoras que chegaram até a gente cheias de dúvidas, cheias de angústias e cheias de anseios. E foi muito interessante fazer essa conversa, esse diálogo com elas. Eu digo elas porque só tinham meninas, só tinham professoras. Não, tinha duas. Tinha dois professores? Tinha dois. Tinha dois. Então, os professores. Isso. A maioria professoras, né? Isso. Se me interrompi, eu vou ler aqui um da Maria Lemos, que diz assim: como professora, claro, tenho me revisto muito e aprendido com as diversas partilhas e formações como essa, para voltar forte emocionalmente e receptiva ao meu novo aluno, entre aspas, que com certeza não será o mesmo. E daí eu já aproveito, Semi, para fazer uma colocação da professora Maria do Carmo, que ela diz assim, até tem uma provocação para a gente pensar. Li uma definição potente sobre o que é ser. Ser é tempo. Então, nesse mundo capitalista, não temos que nos inventar em outro modo e assim deixar que reapareça a nossa infância? Para a gente pensar. A gente tem esse devir docente, né? Uhum. Que se mistura. Uma vez me perguntaram falando sobre infâncias nesses eventos, por que eu não falava nesse devir infância? Naquele momento eu não falava e não era próxima, né? E nesse devir docente. Que esse devir, né, é um conceito, mas o que é vir a ser docente, né? Ou o que é o devir infância, o vir a ser infância. Qual é a ideia de infância que a gente tem? Qual é a ideia de infância que se constitui hoje, né? Aí a gente passa para o plural, né? Que não existe uma única infância, são múltiplas infâncias. É para a gente se pensar. Não sei se eu sei responder. Acho que aí é para a gente pensar, inclusive, assim, nessa perspectiva que tu trazes, que também não existe uma única docência. Por isso que não pode ser modelo.
né? Exato. Não pode Existe ser múltiplos modos, docência. né? Múltiplos modos, muitos professores, muitos, como a Adriana falou, né? Assim como tem muitas escolas, a gente tem vários modos de exercer a docência, vários encontros com a docência. Tem gente que tem encontros mais positivos, tem pessoas que têm encontros mais negativos, tem gente que vai reinventando seus encontros a cada encontro. Então, é bastante amplo e múltiplo. E talvez tentando colaborar, Dri, se ser é tempo, como a professora colocou, tempo é movimento, né? Então, talvez a gente tenha que sair do infinitivo para se entender enquanto gerúndio. Estamos sendo todos, né? A gente já entende a criança como sujeito em desenvolvimento, cidadã em desenvolvimento, que os processos vão acontecendo, acho que falta a gente passar a se entender enquanto alguém que está nessa relação com a criança e que também está se construindo sempre, né? Não termina, também. Nunca está, porque talvez a gente ainda venha, como você me disse, de um modelo de formação que dizia tem que ser assim, faça assim, o bom é assim, o certo é assim, né? E aí a gente ainda vem um pouco com isso, e aí não saber como me deixa mais instável, né? Mas ao mesmo tempo me deixa com uma abertura para viver e para me descobrir nesse exercício, né? Prof, eu pensei uma coisa agora que eu acho que a gente discutiu bastante no curso, que a prof falou aí de reviver a infância, de retomar a infância, algo parecido com isso, né? E a gente falou bastante da questão dos afetos nesse tempo, né? Deu uma retomada de algumas dimensões humanas esquecidas, né? Que a gente está tendo a possibilidade agora de reviver e de reacessar como sujeitos, né? E eu acho que talvez um pouco mais do que reviver a infância seria retomar algumas dimensões humanas, né? Eu acho que talvez quando a gente tente entender a criança, muitas vezes a gente já vem com uma concepção histórica e cultural de infância que a sociedade nos colocou, de infância e de criança, né? E talvez quando a gente tenta acessar essa criança, né, ou se conectar com ela, entender essa criança, eu acho que é muito necessário a gente se conectar conosco mesmos, mas através de uma dimensão humana, quem sabe. E no curso a gente falou muito dos afetos, né? A gente não está em contato com outras pessoas, a gente não está em contato com as crianças, né? Mas quais são as nossas dimensões humanas que estavam lá um pouquinho esquecidas, né? E não ativadas, que a gente vai poder reativar agora no contato dessa casa. Né? E aí eu trouxe aquele exemplo do brotinho da planta que nasce, da sombra do sol que vai mudando, coisas que a gente não estaria percebendo e agora tem a possibilidade. É verdade. Então eu acho que tem muito essa relação, quem sabe, o que a prof perguntou, né? E o Jackson traz duas citações aqui, que eu acho que contribuições, que diz a construção e a reconstrução da identidade e das identidades docentes, né, constantemente. Sim. E a incerteza desse nosso processo de constituição, ela é potencializadora da nossa transformação. É importante pensar esse momento. Nós já estamos quase finalizando aqui, passou muito rápido, né? A gente falta 3 minutos muito rápido. E eu estou aqui olhando, tem coisas maravilhosas aqui para a gente ler, contribuições excelentes. Acho que a gente poderia repassar rapidamente. Tem uma aqui da Ana, que eu não acabei não lendo, da Ana Santos Pereira, que diz: acredito que é muito importante para as crianças esse contato por vídeo com seus professores. É evidente que muitas crianças ainda não têm essa tecnologia, mas as que têm sentem essa necessidade, pois materializa a relação de afeto. E aí eu perguntaria, as que não têm, o que a gente pode fazer ou estamos fazendo? Acho que dá para falar um minutinho nisso, acho que a Adriana tem uma experiência também nesse sentido, né? Eu vivi um pouco essa angústia, né? Quando nós fechamos um mês de quarentena, essa falta, essa ausência... Tudo isso estava muito forte no nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp da turma e as crianças estavam colocando justamente isso, assim, se mandando áudio dizendo: eu tô com muita saudade de ti, colega, eu quero ir na casa da árvore que a gente tem na escola, brincar de tal coisa contigo, quero ir lá na nossa escola, quando a gente voltar, vamos fazer uma festa da saudade. E aí eles começaram a trazer muito isso à tona nesse período. E aí eu pensei que forma eu podia, né, chegar e naqueles que não estavam conseguindo participar do grupo também. Então, eu fiz uma sacola com alguns materiais, e um desses materiais foi um álbum de memórias, com figurinhas, no formato de um álbum de figurinhas, mas contando um pouco
da nossa trajetória naquele primeiro mês. Então, cada um recebeu esse álbum, as figurinhas com os colegas, tinha algumas deixas, assim, um intertexto entre elas, né, e tal. E aí, junto com isso, foi argila, materiais que nós trabalhamos na escola, como materiais da natureza, álbum para eles desenharem, materiais de registro e tal. E aí eu dei a tarefa de eles pesquisarem, então, o seu endereço, né, já trabalhando um pouco com a questão rua, casa, bairro, número, como é que o carteiro chega, como é que eu ia chegar até a casa deles para levar a surpresa. E aí fui até cada uma das casas das crianças, visitá-los para entregar a sacola. Então, foi uma proposta, assim, que mexeu tanto com eles quanto comigo, porque as marcas que ficaram, né, de afeto, como a gente está falando, né, porque o que me moveu foi essa falta, foi esse carinho, foi essa ausência que a gente tinha do cotidiano, esse sentimento, né, de poder estar chegando um pouco mais perto deles. E o álbum em si foi algo bastante, assim, que eles trouxeram muita devolutiva depois, de ter essa visibilidade, porque como a Carol diz, né, o menino fala, quem nasceu no grupo, e ali era uma forma de eles estarem se vendo, e vendo momentos que eles viveram na escola nesse ano, e que foram marcantes, né, então foi algo que eu acabei criando para sanar isso, né, e como uma proposta também para chegar a todos, inclusive os que não estão conseguindo entrar no nosso grupo. Com todos os cuidados, né? Que sim, álcool né? gel, máscara, tudo. Distância, entregava pela grade, não entrava na casa. Isso. A professora Maria do Carmo trouxe outro, né? Na verdade, outra preocupação que a gente tem que ficar pensando, né? Por que a infância só está relacionada à criança, né? Por que nós, adultos, também não podemos pensar que também precisamos, né, dessa ludicidade, como diz o professor Jackson, de quanto essas etapas, né, a gente traz referência e o quanto a gente pensa que a infância é só naquele momento, né, só naquela primeira etapa da nossa vida, né, mas o quanto a gente precisa, né, dessa ideia também para nos constituirmos, né, como pessoa e como humanos, né, como pensar especificamente, né, nessa realidade o qual nós precisamos, né, pensar na criança que sempre carregamos, né, em termos de possibilidades, né, de pensar de transformação, de movimento, de criatividade, de inovação, realmente precisamos disso, né. A Juliana aqui, pelo jeito, ela participou do nosso curso, porque ela coloca que a Juliana Delgado, o curso foi maravilhoso, foi um tempo de pensar, refletir, trocar, muito bom ouvir vocês novamente. Que bom, né? Que legal. A gente toca de alguma forma. E assim, professora, uma coisa que a gente ouviu essa semana, eu ouvi e eu fiquei pensando também, né? A gente está nesse momento de pausa, nesse momento, uma pausa, né? Uma pausa do convívio. Um intervalo, né? Um intervalo desse convívio social. Mas essa volta, quando a gente fala dessa formação, né? Voltando para esse ponto, como quem está escutando esses professores também, né? Onde eles estão sendo... Eles só estão consumindo ou alguém está escutando eles também? Acho que isso é super importante a gente pensar, porque não vai ser um movimento fácil esse retorno. Não ser, as coisas... É um outro exercício, né? Exatamente. As coisas não são mais, não vão estar mais como a gente deixou lá no dia que a gente fechou as portas e precisou ficar em casa por um cuidado necessário, né? Um cuidado nosso e um cuidado do outro. Gente, a gente já terminou aqui o nosso prazo, né? Então, a gente tem, falando em tempo, a gente tem um tempo também, né? Então, a gente vai colocar aqui o que a professora Aline nos traz, né? Que nossa roda hoje foi uma inovação pedagógica, compartilhe, escuta sensível das experiências. Ela agradece, né? Muito obrigada. Nossa primeira live com 4 professoras. Olha só, incríveis, eu não diria que são incríveis, são professoras aprendentes também, né? Mas que aprendendo. São ótimas. Isso, e com desejo, né? Eu já no finalzinho, assim como eu digo, né, Maria do Carmo, quase aposentada, mas não consigo sair, né? Olha aqui o João, João, querido, foi meu aluno, continua, né? Ótima conversa, falas significativas e troca de experiências singulares, show. E isso que nos dá vida, né, gente? Eu sempre digo isso, são as meninas, as gurias aqui começando a sua trajetória, já lá na metade da trajetória profissional,
que faz com que a gente tenha vontade de não sair desse lugar, né, que continuemos sempre. E todas as referências que a gente tem, entre elas a professora Maria do Carmo, que está sempre presente, né, nas nossas discussões, inclusive no grupo, né, meninas? Isso é muito bom. Então, eu quero agradecer especialmente, então, a Aline, que fez esse contato, a professora Maria do Carmo, mas de forma, assim, muito amorosa para a Adriana, para a Caroline, para a Semiramis, que é um trio, assim, que se encontrou, né, e que, com certeza, está só no início. Eu digo se encontrou porque foi esse ano que eu oportunizei essa possibilidade da gente pensar junto e pensar principalmente, né, a partir de um lugar que é o nosso dia a dia, que é o nosso cotidiano enquanto educadoras, e que educadoras que se voltam, né, nessa perspectiva de criatividade, de inovação, de reflexão, de criticidade, de pensar que não é um modelo que existe de professor nem de aluno, mas que a gente tem princípios humanos, que a gente tem princípios freirianos também presentes, como alguém trouxe o Freire aqui, né, da escuta, do saber dialogar, do saber compartilhar, né? E as partilhas hoje foram muito interessantes. Também gostamos muito, adoramos, nem vimos o tempo passar. Verdade. Rapidinho, um tchauzinho, então, cada uma, muito rápido, porque a gente já passou 6 minutos. Agora faz em ordem desalfabética. Tchau, gente. Muito obrigada por esse espaço de partilha, né? De diálogo, de escutar vocês, da gente poder falar um pouquinho do que é a nossa experiência. Acho que é isso, né? Esse momento de escuta, ele é muito importante para todos nós, né? Para nós que estamos em formação. Para nós, né? Isso. Então, a gente está aqui em formação, aprendendo também. Eu digo, a gente está sempre aprendendo. E é isso, eu acho. Muito obrigada. E se cuidem. Obrigada. Carol. Então, eu gostaria de agradecer, pessoal, pelo momento de atenção e estar pensando conosco a educação infantil a partir da nossa realidade aqui da fronteira, né? Eu acho que, não sei se os participantes são todos, mas alguns são do nosso convívio. O João é colega, a Ju é colega, a Júlia também tem gente conhecida aqui. E adorei as contribuições também, como é um tempo tão curto que a gente vai ver passar tão rápido, né? Mas cada pensamento que vai surgindo aí sobre a infância, do Jackson, da professora Maria do Carmo, foi muito legal, já nos inquietou também, e tem muita coisa para continuar pensando. Obrigada, e até a próxima. Porque a gente nem se inquieta, né? Uma coisa assim, não acontece quase. Então, a gente vai, daqui a pouco a gente vai... né? O grupo já ferve lá. Agradecer, então, mais uma vez o espaço, né? Esse tempo. A professora Helena, mais uma vez, por partilhar e acreditar, né? Em cada uma de nós, que ela nos provoca sempre a seguir em frente, a estar vivendo novas experiências. Nossa primeira live. E agradecer a todos que estiveram aqui conosco, as contribuições do grupo, né? A Maria, da minha escola, que estava aqui de novo, Maria Ferreira Lemos, aqui da Zezé. Olha, a Júlia também daqui, né? Que bom, falas acolhedoras e inspiradoras. Obrigada. Um especial, né? Um coraçãozinho especial a Carolzinha e a professora Helena. Obrigada, gente. Então, eu vou pedir para a Aline, se é possível salvar essas conversas que foram colocadas aqui, né, no chat, que daí a gente também vai olhar, vai estudar, vai tentar entender até mais e vai nos trazer, né, também inspirações. Tá? Muito obrigada, então, a todos. Tchauzinho. Tchau, tchau.